Exaltado seja o nome poderoso de nosso Redentor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Seguimos como temos feito nos cultos dominicais noturnos, expondo as epístolas da prisão. Deus já nos deu o privilégio de caminharmos algumas semanas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e agora, já há umas 3 ou 4 semanas, estamos percorrendo a carta aos Filipenses. Hoje, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. Esse texto nós não projetaremos na tela, para nós não nos esquecermos como a gente encontra os textos na Bíblia. Efésios 2, de 1 a 4. Filipenses, Efésios já foi, né? Era só um teste, meus irmãos. Era só um teste para ver quem estava ligado. Eu estava desligado, né? Porque eu já estou pensando o que eu vou falar aqui. Filipenses 2, de 1 a 4. Assim nós encontramos, meus irmãos, no registro: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O 3. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até o versículo 4. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, Criador dos céus e da terra, Teu nome é santo. Nós nos prostramos ante o Teu trono nesta hora, desejosos, ó Deus, de oferecermos um culto que lhe seja agradável, agradável ao Senhor e não a nós. Esperamos na ação do Teu Espírito, conduzindo cada momento, cada ato, cada oração, auxiliando na compreensão daquilo que temos ouvido. Contamos com a mediação de Jesus Cristo, que nos tornou o acesso permitido para nós, possível a nós. Por isso estamos aqui, Senhor, trazidos pelo Senhor mesmo, para oferecer-te culto. E aguardamos, ó Pai, que nos concedas a porção que a nossa alma carece. Nossa alma tem sede de Ti, Senhor, e de Ti somente. Instrua-nos nesta hora, e que haja transformação nesta noite, que haja conversão nesta noite, edificação, e que tudo isso redunde no louvor da Tua glória. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Sabemos já que o apóstolo Paulo tem um apreço muito grande por esta igreja. Não que ele não tivesse por outras, mas há um apreço diferenciado, há uma empatia muito mais estreita, muito mais profunda. O apóstolo Paulo, ao longo desta carta, apresenta muitos dos predicados que ele enxergava nesta igreja, muitas virtudes presentes na vida desse povo. Ele vai dizer mais à frente: meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. O apóstolo Paulo se sentia recompensado, bem-aventurado na vida desses irmãos. Ele os elogia de forma afetuosa, na comunhão que eles tinham entre si, no avanço do Evangelho, na pregação do Evangelho e na vivência do Evangelho. O apóstolo Paulo
expressa de maneira afetuosa quando destaca a generosidade desta igreja. Ele dissera no início, no capítulo 1, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo é agradecido a Deus, é agradecido a esta igreja. Ainda, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Ao longo da carta, ele apresenta elogios a esta igreja, destacando suas virtudes. Mas nós sabemos que depois da queda de Adão, não há lugar de perfeição entre nós. Não há coração reto, genuinamente puro entre nós. A palavra de Deus nos ensina que nosso coração, inclusive e sobretudo dos próprios crentes, são enganosos e desesperadamente corruptos. Havia problemas também nesta igreja. Havia imperfeições que demonstram que eles, como todos os outros crentes em Cristo Jesus, ao longo da história, também eram carentes da graça de Deus, que consola por um lado, mas também confronta por outro lado. Havia problemas internos entre esses irmãos, talvez não tão avolumados quanto os da igreja de Corinto, que era algo assim terrivelmente triste. Será que alguns membros desta igreja exigiam mais do que dos outros, do que deveriam? Será que havia alguma irritação entre os irmãos, alguma dissensão entre eles? Não nos é claro. E repito, assim como na igreja de Corinto, na própria carta nós encontramos de maneira muito evidente o apóstolo Paulo falando dessa desunião entre os irmãos. Aqui não nos está claro os problemas, e sim a advertência. Quais eram os problemas de relacionamento entre eles? Haviam. Nós não sabemos com clareza quais eram esses problemas, mas de uma coisa nós sabemos: era suficientemente grave para que o apóstolo Paulo, mesmo numa carta tão enxuta, tão resumida, tão pequena, e mesmo tão cheia de gratidão e de elogios, houvesse espaço para uma exortação, ainda que com amor, mas com firmeza. O tema é o mesmo da semana passada, porque apesar de nós inaugurarmos uma nova sessão, o assunto ainda ele vem sendo permeado no final do capítulo 1. Epístolas da prisão é o nosso tema geral. Filipenses é o que nós estamos nesses dias. E o de hoje é algumas verdades do Evangelho de Jesus Cristo. O sermão de hoje tem apenas 2 pontos. Uma verdade a ser destacada, ou a primeira verdade a ser destacada, oriunda do Evangelho, ou fruto do Evangelho, são os recursos advindos da união com Cristo. O Evangelho é a boa nova da salvação. O Evangelho anuncia a nossa união com Cristo, a nossa relação com Cristo, a nossa comunhão com o Cordeiro. E o apóstolo Paulo aqui apresenta os recursos advindos desta união. No versículo 1 nós encontramos 4 deles. O primeiro recurso que advém dessa nossa união com Cristo são as próprias exortações em Cristo. Apenas para aqueles que foram unidos a Cristo, para aqueles que hoje fazem parte da família do Senhor, aqueles que são habitação, são templo do Espírito Santo, aqueles que ouviram o Evangelho da salvação e nele creram, usufruem de forma diferenciada, como nenhuma outra pessoa, daqueles que estão distantes de Cristo, usufrui desse privilégio, usufrui desse recurso, das exortações em Cristo. Exortação pode parecer inicialmente uma coisa dura, uma coisa pesada, mas exortação, entre outros possíveis significados, significa se colocar ao lado, andar junto, uma correção enquanto caminha,
A ideia mais ou menos é essa. Em sua união com o Salvador, os crentes de Filipos encontraram encorajamento nesta verdade, encontraram recursos abençoadores nas exortações em Cristo. E bem como todas as igrejas em Cristo, todos os crentes que andam com Cristo, que são um com Cristo, aquela expressão que a teologia sistemática usa, união e o quê? Hipostática. É uma união, é uma ligadura orgânica. Eu usufruo desse recurso. Essa união mística faz com que nós sejamos um com Cristo. E a coisa é tão tremenda que quando ele faz a oração sacerdotal, o vínculo do Pai com ele expressa que é o mesmo vínculo que tem conosco. Ele diz que assim como o Pai e ele são um, ele é um conosco. Ou, invertendo a ordem, ele é um conosco assim como o Pai é um com ele. E o mesmo amor com que ele recebe do Pai é o mesmo amor que nós também recebemos. Temos exortações em Cristo. Ainda, um outro recurso, consolação de amor. Os crentes de Filipos também são encorajados, porque Cristo os ama. Isso advém do Evangelho. Esse é um recurso que advém do Evangelho e da nossa comunhão com Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, que também estavam encontrando problemas sérios na sua caminhada cristã, o apóstolo Paulo fala desta ligação com Cristo, desse amor de Cristo, quando fala de si mesmo. Um versículo que eu menciono vez ou outra aqui com os irmãos. Ele diz: logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A nossa relação é tão próxima, a ponto de não ser mais eu quem vive, mas é Ele quem vive em mim. E esse viver dele em mim se expressa no amor que Ele demonstrou a mim, que Ele demonstrou por mim, a ponto de se entregar por mim. Que recurso maravilhoso! A gente começa a entender por que Paulo fala para esta igreja que está vivendo uma situação desfavorável, de perseguições romanas quanto à sua fé. E vai dizer para essa igreja muitas vezes que eles deveriam se alegrar. Como se alegrar? Como encontrar contentamento em situações terrivelmente adversas? Como encontrar algum alento, alguma motivação, alguma vontade de continuar pelejando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pelas consolações de amor? Faltaria, ou já faltava no caso deles, muitas outras formas aparentes de consolação, e ainda que faltassem todas as formas possíveis nos relacionamentos humanos de consolação, não lhes faltaria nunca as consolações de amor por parte de Jesus Cristo. Ainda a comunhão do Espírito. Hoje falamos bastante sobre isso pela manhã, não vou me alongar também. Um comentarista diz que uma boa compreensão desta frase, desta afirmação, seria comunhão produzida pelo Espírito. Existiam diferenças entre esses irmãos, com toda certeza nenhum deles era igual ao outro. Nós não precisamos nem do registro bíblico ser mais claro para nós chegarmos a essa conclusão. Havia preferências diferentes entre eles, diferenciadas. Haviam aparências diferenciadas. Havia recursos socioeconômicos, culturais, acadêmicos e até mesmo espirituais em níveis diferenciados de maturidade cristã. Muitas diferenças entre eles. Mas apesar de todas as diferenças, de todas as possíveis barreiras que viesse impedir a comunhão entre eles,
um recurso advindo da comunhão com Cristo, da nossa união com Cristo. Vem essa comunhão produzida pelo Espírito Santo. Não é promovida meramente pela simpatia, não é promovida meramente pelo esforço pessoal, pela uma inclinação agradável do meu coração. Essa comunhão é produzida pelo Espírito Santo. E ainda, um outro recurso: afetos e misericórdias. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, como nós já sabemos, está abrindo o coração de forma muito distinta. As 4 epístolas da prisão, elas já têm um tom diferenciado, de alguém que está na masmorra em Roma, está no calabouço, no corredor da morte, fala já num tom diferente das suas outras epístolas. E dentre estas 4 epístolas escritas na mesma ocasião, aos Filipenses, ela se diferencia ainda mais, porque havia uma afinidade muito grande do apóstolo Paulo com esta igreja. E aqui ele diz assim: entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos ou profundos afetos, intensos afetos, íntimos afetos. O próprio significado de afetos: sentimentos, ternuras, ligações, afinidades, amores, afeições, apegos, estimas. Ele diz que há intensos, que há profundos, que há íntimos, que há entranhados, sentimentos de ternura, de afetos, de amor, de apegos, de bem-querer. Isso eles também receberam pelo fato de estarem unidos a Cristo. Mas aí nós encontramos, no início do versículo 2, uma expressão que parece que não tem nada a ver com o que ele acabou de dizer no versículo 1 e o que ele vai dizer a partir daí. Ele diz: completai a minha. O apóstolo Paulo está falando da alegria dele ou está falando dos recursos que a igreja recebe? Ele está falando das duas coisas. No versículo 1 que nós lemos, Paulo disse: se, pode dar uma ideia inicial para nós de uma partícula de condição ou uma condicional. Se por acaso, quem sabe, todavia, existe alguma exortação em Cristo, se há, talvez, porventura, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito e se há entranhados afetos de misericórdia. Mas não é isso. Não é isso. Ele fala como se essas coisas de fato fossem verdadeiras. Elas de fato são verdadeiras para todos aqueles que estão em Cristo. Uma boa tradução seria: se há, pois, alguma exortação em Cristo, e há, como de fato há. Ou ainda, em havendo alguma exortação em Cristo, ou em havendo alguma comunhão do Espírito, e há todas essas coisas, obrigatoriamente essas coisas têm. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, como seguramente há. Se há algum apelo persuasivo que emana do amor, como seguramente há. Se há entranhados afetos de misericórdia, como verdadeiramente e seguramente há. Então, havendo essas coisas, completem agora a minha alegria. Como completar a tua alegria, apóstolo Paulo? Com o que ele vai dizer depois. As provações que o apóstolo está passando, terríveis, e que a igreja também está passando, como o povo de Deus ao longo da história passa. As provações são oportunidades para reconhecer o verdadeiro valor das coisas.
As provações são naturalmente ou normalmente, elas advêm de perdas, de frustrações, de decepções. Quando as coisas desta vida passam a ter um gosto amargo, quando os desencontros e as situações adversas passam a trazer para nós um desprazer, uma tristeza e algum sofrimento, quando se perde o sabor das coisas, quando se perde o contentamento nessas coisas. E esses momentos de provações são excelentes oportunidades para procurarmos aquilo que de fato tem o verdadeiro sabor, aquilo que de fato pode dar o verdadeiro sentido, aquilo que é de fato valioso e valoroso para nós. Mas nossa mente resiste às provações, nossa mente resiste às dificuldades. Nós não queremos aceitar que tudo aqui neste mundo é limitado, é passageiro. Nós temos um anseio pela imortalidade, pela constância, pela estabilidade. Nós temos um anseio para aquilo que nos faz nos sentir seguros, com aquilo que nos faz sentir de alguma forma estáveis, confortáveis. No fundo de um calabouço, como o apóstolo Paulo estava, no corredor da morte, como ele estava, na solidão de uma fétida prisão insalubre, não sobra muitos pensamentos agradáveis para se ancorar. A mente não tem como escapar e pensar: amanhã eu estou de folga, amanhã eu vou sair, amanhã eu vou passear. Ele está num lugar onde a mente dele não tem onde se ancorar, num lugar agradável, numa condição confortável, em alguma estabilidade que lhe tirasse aquele sofrimento, aquele tormento que ele vivia. A mente não tem para onde fugir em alguns momentos da vida. É desesperador. Mas, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão ligados a Cristo, que usufruem dessa comunhão com Cristo, não é desesperador. Para Paulo, a sua alegria não estava em receber boas notícias. Para Paulo, não estava nem mesmo em ser libertado. A sua alegria estava em ver os crentes de Filipos vivendo de modo digno da vocação a que foram chamados, a ver Cristo na vida deles, a ver frutos do seu trabalho, a testemunhar um povo transformado, revigorado na fé. Sua alegria seria completada à medida que os amados crentes de Filipos dessem, aí nós vamos para o segundo ponto, provas advindas da união com Cristo. Os recursos são esses e muitos outros, mas o apóstolo Paulo apresenta aqui recursos que eles receberam. Eles receberam exortação em Cristo. Para quê? Eles receberam e recebem a consolação de amor. Para quê? Eles recebem comunhão do Espírito e receberam entranhados afetos e misericórdias. Para quê? Para viverem em unidade. Se vocês recebem qualquer auxílio, ó igreja de Filipos, se vocês recebem estímulo ou algum conforto e consolo na união vital de vocês com Cristo, e se o amor de Cristo para com vocês em tudo lhes supre com um incentivo para um viver ativo na fé, se ademais vocês em tudo se regozijam no maravilhoso espírito de comunhão promovido pelo Espírito de Cristo, e se vocês têm alguma experiência das ternas misericórdias e compaixão de Cristo, então provem sua gratidão por tudo, amando os seus irmãos, como vocês são amados por Cristo. É por isso que a partir do verso 2, ele vai dizer quais são as provas, as demonstrações do nosso viver com Cristo, da nossa união com Cristo. O Evangelho alcançou o seu coração. Você de fato crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida?
você recebe as exortações costumeiras de Cristo, suas orientações, as ações do Espírito Santo de Deus em sua vida, então prove isto em pelo menos 4 situações. Na unidade, verso 2 diz: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa unidade aqui não é todo mundo concordar com tudo. Essa unidade não é todo mundo ter o mesmo dom, gostar das mesmas coisas, ter as mesmas preferências, ter a mesma aparência, as mesmas vestes, a mesma cor de pele, o mesmo status social. Unidade aqui não tem a ver com as pessoas, tem a ver com Cristo, que Cristo habita em mim, tem a ver com o amor que eu recebi de Cristo. Unidade aqui tem a ver com nossos apelos espirituais, com as nossas demandas espirituais, com os nossos interesses espirituais, ou minimamente com o alvo que nós queremos alcançar. Pensar a mesma coisa no que se refere às coisas do Senhor, ter o mesmo amor que recebemos do Senhor. É interessante, meus irmãos, é interessante que todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, que eu estou preparando um estudo ou fazendo alguma devocional pessoal, é interessante, e eu acho que minha esposa vai ver lá de casa, que ela não está bem de saúde. Eu saio dali amando mais minha esposa. Não importa o que ela fez, não importa quem ela é assim que deveria ser entre nós. Não importa quem é o seu irmão, não importa o que ele fez, se ele é seu irmão verdadeiro, se ele ama Jesus Cristo, ainda com todas as falhas e divergências e distinções, com todas as fraquezas e mal que habita nele. Não tem a ver com ele, tem a ver com Cristo, tem a ver com o que eu recebi de Cristo. Não importa o tamanho da dívida dele em relação a minha era muito maior, muito maior. Eu não posso me achegar a Cristo, eu não posso dizer que eu ando com Cristo tendo desafetos entre os meus irmãos. Uma outra prova dessa união com Cristo é a humildade. Meus irmãos, não basta ter o nome escrito no hall de membros de uma igreja, por mais séria que essa igreja seja, isso não vale nada. O que vale é os nomes inscritos no livro da vida, que não serão escritos, os nomes já foram escritos. Não vale nada ser aparentemente zeloso e responsável. É preciso demonstrações no nosso caráter de que fato Cristo habita em nós, de que nós andamos com Cristo. Não é de boca, não é da boca para fora. Humildade. O apóstolo Paulo diz no verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória. Tenho tanto para elogiar vocês, mas preciso exortá-los, porque há partidos entre vocês. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se cada um está pensando unicamente em si mesmo, como pode ser alcançada a unidade? Se somos uma multidão de egocêntricos, querendo defender os nossos interesses, as nossas idiosincrasias, as nossas preferências, as nossas manias. Eu aprendi assim, eu gosto assim. Os filipenses não devem ser movidos por rivalidade maldosa, por motivos egoísticos, buscando honra e prestígio para si mesmos, como faziam os pregadores de Roma. Paulo está dizendo que as algemas com que ele estava aprisionado não era empecilho para a pregação do Evangelho. Ele diz que a igreja, que muitos crentes lá em Roma se sentiam até motivados a pregar, mas havia outros que faziam isso de maneira com motivação indevida. Lá no capítulo 1 ele diz assim: aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Geralmente, meus irmãos, há alguma coisa de valor para o reino que o irmão mais modesto, por mais modesto que seja, tem para acrescentar. Por mais modesto que seja o irmão em todos os aspectos,
por mais nulo que ele seja de virtudes aparentes, aquelas que chamam mais atenção, ainda há valor inestimável para o reino na vida deste irmão, porque ele recebeu, foi do Senhor da igreja, por mais discreto que seja o seu dom. Uma outra prova, e última, deixa eu ver se é a última, acho que é. Prestatividade. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4, vamos ler juntos? Vamos reler juntos o versículo 4? Não tenha prestatividade é uma palavra meio incomum para nós, mas além de rimar com as anteriores, ela expressa exatamente o que o apóstolo Paulo quer dizer. Prestatividade significa boa vontade, significa desejo de atender de melhor maneira possível alguma solicitação de alguém, significa empenho, interesse, atenção, dedicação, zelo em prestar qualquer espécie de ajuda, de apoio. Eis aqui mais uma prova, mais uma demonstração da nossa união com Cristo. É muito interessante que o Senhor tem me conduzido a cavar sobre quem nós devemos ser e, como consequência disso, aquilo que nós devemos fazer. Eu temo que seja possível nós adentrarmos num espaço como esse de culto, de estudos bíblicos, de nos aproximar da palavra por semanas, por anos a fio, sem sermos desafiados quem nós devemos ser em Cristo Jesus, com quem nós devemos nos parecer. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A sequência aqui é lógica. Se alguém tem o seu irmão na mais alta estima, como nós vimos no argumento anterior, da humildade e da unidade, se há de fato esse apreço pelo irmão, esse zelo pelo irmão, ele se empenhará em buscar os interesses dele, a fim de auxiliá-lo o máximo possível. Já compartilhei com os irmãos uma ocasião que estava voltando de férias, estava assim, bem relaxado nas minhas meditações, estava meio descansando assim, meio fora de ritmo. E aí fui um dia cedo, ainda acho que o último dia de férias, fui arrumando a minha cama. Eu levantei depois da esposa nesse dia e me veio um hino na mente. Quero ser um vaso, é um hino, é isso, não é? Do Inário? Um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus. Comecei a cantar esse cântico, aí eu dei uma parada. Alguns aqui se lembram de eu ter dito isso aqui. Eu parei de cantar, porque eu senti que eu poderia estar cantando da boca para fora, sem refletir no que eu estava de fato demonstrando desejar. Quero ser um vaso de bênção. Falei, não vou cantar esse. Até pouquinho veio outro, um cântico, um corinho. Ele veio naquele dia, agora ele fugiu. Não, Renova não existia ainda não, irmão. Eu acho que o rapaz que compôs Renova não tinha nem nascido ainda, porque tem muito tempo isso, filho. Tem mais de 20 anos. Renova-me não tinha ainda, acho que ainda não, sei lá, não sei, mas não foi Renova-me. É coisa mais antiga, assim, coisa de barba branca, né? Eu quero ser. Falei, esse dá para cantar. Esse dá para cantar. Eu não estou pregando, vai alguns dias, mas esse dá para cantar. Estou meio relaxado de férias, e esse dá para cantar.
Como é que é mesmo? Vamos começar de novo? Estou tranquilo arrumando a cama. Esse é sustância. Aí eu parei de novo. Eu parei, porque eu lembrei o que vem depois. Vem um pedido muito sério: quebra a minha vida e faze-a de novo. Como eu posso andar com Cristo e continuar sendo o mesmo? Impossível. Ou como aquelas ilustrações do passado: ou eu mudo de nome, paro de dizer que eu sou cristão, ou eu mudo de conduta. Eu preciso dar provas na minha vida, de vida transformada, de vida cristã. Eu não posso me contentar com uma vida miserável, ou no melhor das hipóteses, medíocre, contemplando o pecado como se fosse algo usual, as divergências entre nós que nos separam, que trazem ruptura entre nós, como se fossem normais. O problema não é o outro, o problema sou eu. Por mais difícil que o outro seja, ele apenas é um instrumento para mostrar quão frágil é a minha relação com Cristo. Desculpa dizer isso, porque é assim que eu penso na minha própria vida. Eu não olho para mim quando eu tenho que engolir o meu ego e seguir caminhando com irmãos que são muito difíceis de caminhar. E eu penso: mais difícil do que eu, para Cristo carregar, não tem. Porque eu me conheço, meus irmãos. Eu sei que eu sou um pó. Se eu ficar algumas horas sem me banhar, eu começo a feder. Não pode haver em mim nenhuma espécie de arrogância, de orgulho, de avareza e vaidade. Se eu estou com Cristo, Cristo habita em mim, definitivamente é com Ele que eu tenho que me parecer. E eu não posso me contentar em me acostumar com uma religiosidade vã. E eu particularmente me sinto muito incomodado com muitas das nossas igrejas, que tornam um ambiente muito agradável para as pessoas. As pessoas só riem, as pessoas celebram, é celebração, celebração, e elas não são confrontadas, elas não são desafiadas com a sua própria carnalidade, elas estão muito distantes. Talvez eu seja uma dessas pessoas, a dizer como o apóstolo Paulo: mas eu esmurro meu próprio corpo. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós sente esse desejo algumas vezes? Porque ofendeu o irmão, ou porque não aceitou o perdão do irmão, ou porque permitiu uma barreira surgir no seu coração. Uma igreja valorosa como essa, irmãos, não estava imune a essas rupturas, a esses cismas, essas falazinhas, falatóriozinhos, que trazem muitas vezes cisão no corpo, que, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, corroem como câncer. Quantos de nós deseja de fato a humilhação diante do Senhor? Ser humilhado é privilégio nas mãos do Senhor, porque todo aquele que Ele humilha será exaltado. Quantos de nós prefere os últimos lugares? Quantos de nós prefere abrir mão, reconhecer que está errado mesmo quando está certo? Nos verdadeiros irmãos que eu estou dizendo, porque com os falsos irmãos nós não devemos sequer comer com eles. Nós já lemos hoje aqui num texto que não estava aqui de propósito, na liturgia. O apóstolo Paulo: mas eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.